Eu continuo com os meninos, vocês vão ficar comigo o programa todo, né? Sim. Maravilha, com certeza. E então vocês vão participar de todos os momentos, inclusive desse agora. E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem opinar, quiserem falar alguma coisa, dar um testemunho, fiquem à vontade, tá? Ok. Porque a gente vai para um momento, gente, que toda segunda-feira acontece aqui, que é o nosso quadro Amor Exigente. E eu fico muito feliz porque eu amo Amor Exigente. É uma família linda que tem transformado famílias pelo Brasil, pelo mundo todo, tá? E é uma instituição sem fins lucrativos e que acolhe o dependente químico com os grupos de sobriedade, o familiar do dependente químico que sofre tanto que a doença toma conta da família toda, as crianças com a prevenção e até os mais velhos com o Sempre é Tempo. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da espiritualidade na dependência química. Eu recebo com muita alegria o Fernando Calduro, que é diretor de grupos da FEAI, também Dom Mauro Lorian, que é pároco da paróquia São Bento do Morumbi. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com todo, agora hoje com toda essa turma. Muito obrigada pela presença. É uma alegria te receber, viu? E aí, Fernando, paz bem. Paz e bem. Vamos sentar aqui. Hoje a produção pediu para eu sentar aqui do ladinho de vocês. Porque vai ficar melhor, porque a gente vai ficar com os meninos aqui participando também. Depois eles podem até tocar e cantar um pouquinho pra gente. Nós vamos falar de dependência química e espiritualidade. Tem uma relação grande? E em especial, Cláudia, neste mês de dezembro, que nós precisamos como trabalhar essa espiritualidade, em especial nas nossas famílias e com esse consumismo, com essa correria. E aí nós trouxemos o nosso pároco lá do nosso grupo, que você é madrinha. Que é do grupo do Morumbi, que é pároco da igreja que fica no Colégio Santo Américo. Sou reitor do né? É reitor do Colégio Santo Américo. Pra gente é uma grande honra recebê-lo, viu? E é beneditino e tem uma espiritualidade que pode compartilhar conosco. Então, bem-vindo, Dom Mauro. Muito obrigado. Um prazer, Cláudia. Um prazer aos irmãos que nos acompanham, não é? Acho que a espiritualidade é muito importante num processo, qualquer processo humano, e principalmente num processo cristão, porque é um caminho, é uma identificação, né? Como nós nos identificamos e o que nos atrai nessa caminhada. Assim como a música é um caminho, é uma espiritualidade de chegar aonde a nossa humanidade não consegue, né? Então é alcançar e olhar com outros olhos, olhar com os olhos da fé, onde nós queremos chegar, né? E o que nos espera. Perfeito. Na prevenção, você estava falando dos filhos, né? É muito importante a gente colocar a espiritualidade ali, além do serviço social, da hierarquia, da autoridade do pai e da mãe, né? Isso mesmo, né, Cláudia? Nós somos convidados, como pais, a ser os primeiros catequistas dos nossos filhos, não é? E como a gente pode transmitir isso se não é exatamente através do nosso exemplo, da nossa vivência? E isso é muito importante, e nossa família de Amor Exigente tem membros de outras religiões também. Mas como é importante o pai e a mãe rezarem junto com os filhos em família. E ainda mais neste mês de dezembro, porque as pessoas parecem que ficam preocupadas em comprar, em preparar a ceia. E como que fica essa questão da espiritualidade? Muitas vezes dá um lugar para um estresse absurdo, né? E vira uma brigalhada em casa, não é mesmo? A espiritualidade é aquilo que nos fala São Bento na regra, não é? Eu acho que um dos caminhos para também, como o próprio Luiz fala, de recuperar, é aquilo que São Bento fala, escuta. Nós devemos saber escutar. E num trabalho de dependência química, nada mais importante do que saber ouvir. Né? Ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. Né? São Bento fala, escuta, ó filho, os preceitos do mestre. Mas qual é esse mestre que nos conduz? Né? É o próprio Jesus, que logo mais nós vamos celebrar a sua própria encarnação aqui, né? Maravilha. Luiz Fernando, eu sempre que entrevisto um dependente químico em recuperação, eles falam do despertar espiritual. Ainda há pouco a gente estava falando sobre despertar espiritual, né? Exato. Que é esse encontro com Jesus. Esse despertar espiritual, eu percebo que é um marco na vida de qualquer dependente químico em recuperação, independente da religião. Tem acordei, né? Isso mesmo, Cláudia, porque é
a partir do momento que a pessoa sai da sua doença, sai do seu egoísmo e ela vai em direção ao transcendente. E isso é um passo fundamental, e Padre Haroldo era tão ousado. Olha nós de novo no Padre Haroldo, né? Padre Haroldo, fundador do Amor Exigente, que faleceu semana passada aos 100 anos de idade. Né? Tivemos, ontem, Dom Mauro celebrou uma missa de 7º dia lá na paróquia por ele, e os grupos no Brasil inteiro fizeram essa celebração. E ele tinha tanta ousadia que ele disse assim, olha, a partir do momento que o dependente químico diz, não vou mais usar, sim, vou me dedicar ao serviço, vou me dedicar ao outro, ele entra em recuperação. E entra mesmo, isso é maravilhoso. Na história de vocês conhecem alguma... Tem algo para compartilhar com a gente? Olha, é a história de Jesus Cavaleiro, né? Ele só vai entrar no seu coração, na sua vida, se você permitir. Ele está ali batendo na sua porta o tempo todo. Basta você abrir a porta e deixar ele entrar. Se você não abrir a porta, ele não vai entrar também. Exato. Jesus é um cavaleiro. Mas nós vivemos uma experiência, né? Junto com a irmã Zélia Garcia. De certa forma, né, Dani, complementando, a gente viveu um pouco disso. Nós nunca fomos dependentes. Mas, por exemplo, eu posso falar por mim, né? Quando a gente tocava na noite, nos bares, todos os shows que eu fazia, eu tinha que beber. E bebia uísque. E aquilo foi se tornando um costume, não uma dependência. Então, se eu cantava, eu bebia. E é muito difícil você tirar isso da tua vida. Quando a gente estava falando aqui das mudanças, né, de renúncias, e quando eu fui evangelizado, quando eu entendi a proposta de Deus para a minha vida, ali virou a chave. Então a espiritualidade ela é extremamente importante nas decisões que a gente vai tomar. Porque quando eu fiz um propósito com Deus, uma aliança, a partir de hoje vai ser diferente. Quer dizer, não é para agradar minha esposa, não é para agradar meus pais, é eu e Deus, né? Então muda tudo. Eu sempre gosto de perguntar, quando alguém está me contando desse encontro, se a vida ficou melhor ou pior com as renúncias. Tem dois pontos de vista. Com certeza a vida ficou melhor, porque a gente tem uma visão muito mais ampla do amanhã. A gente já não olha mais com aquela visão curta, as coisas estão dando errado, quer dizer, você está vendo o fim da história e a história não acaba ali. Então, você olha muito mais longe e isso faz com que você acabe passando, né, pelas dificuldades com muito mais coragem, mais força, porque você sabe que não termina ali. Mas também tem um lado que quando você escolhe Jesus, você abraça a tua cruz e segue. E aí a pancada vem. A gente é muito provado, a gente percebe que vem muita provação por conta dessa decisão também. E Mas precisa passa pelas perseverar. dificuldades com força, com fé, né? É diferente. Com força, com fé. Sem Jesus é de um jeito, com Jesus é outro. Mas muito bom vocês falarem sobre isso, porque acontece também em algumas famílias que catequizam seus filhos, que têm um momento forte de espiritualidade. Eu conheço algumas famílias que têm um relacionamento íntimo e próximo, né, muito junto de Deus, e de repente seus filhos foram para um caminho ruim e acabaram se envolvendo com drogas e tinham a doença da dependência química. Isso acontece também, né, Luiz Fernando? Pois não aconteceu na minha, Cláudia. Há tantos anos que eu sou catequista e frequento igreja. Minha mãe foi minha catequista. E criei os meus filhos dentro da igreja e em determinado momento eles foram para este lado, para este caminho, e um deles se tornou dependente químico. Mas tem uma coisa bonita aí, sabe, Cláudia? Eu acho que quando há semente da espiritualidade dentro do coração deles, é mais fácil de sair depois. E foi o que aconteceu na minha família, né? Através do amor exigente, através de muita oração. Este meu filho que ficou internado recebeu a unção dos enfermos, que foi uma coisa muito importante, muito porque a dependência química é uma doença. Então, eu sou um pouco místico, não é assim, Dom Mauro? Mas tem inclusive a parábola do filho pródigo, né? Exato. Uma vez que a criança aprendeu, ensina o caminho em que deve andar e ele nunca se desviará dele, quer dizer, pode até dar uma escorregada para lá, mas uma hora volta, né? Exato. É aquilo que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho também, né? As nossas decisões, pedir, pedir e recebereis. Quantas vezes nós precisamos pedir para encontrar de fato? E é muito importante isso que o Luiz comentou também, quando o dependente toma a sua decisão. O filho pródigo, depois de experimentar e provar das dificuldades, resolveu voltar. Então ele também provou, mas decidiu.
E ele diz, não sou digno de chamar teu filho. E Deus conosco é totalmente desta forma, né? Pecamos, erramos, caímos, mas tu és o meu filho amado e hoje te gerei, como ele irá dizer na noite do galo, na missa do galo. Maravilhoso. Essa história sempre me emociona do filho pródigo, quando a gente faz analogia com o amor de Deus, com a alegria de Deus ao nos receber de volta, né? Porque eu imagino que ele faça festa, né? Quando alguém se converte, né? Exato. Tem festa no céu. Não à toa a gente fica em estado de graça, né? É maravilhoso. Eu vou dar um tempinho para a turma que está em casa participar também com as perguntas, com os depoimentos. Joãozinho, depois se você quiser contar também a sua história, perguntar, você fica à vontade. E eu volto aqui já já, tá bom? Agora vamos voltar lá. Continua aqui com João, Álvaro, Daniel, Dom Mauro e Luiz Fernando. Juntos em amor exigente. O que é amor exigente, Luiz Fernando, para quem ainda não sabe a palavra? O que significa amor exigente? Olha, o Amor Exigente, ele é um programa de qualidade de vida e proteção social, mas o nome em especial foi dado por Padre Haroldo, porque ele vem dos Estados Unidos com o nome Amor Duro, Tough Love. E aí o Padre Haroldo escolheu traduzi-lo por amor exigente, porque todo o amor é exigente. O amor de Deus para nós é exigente, não é, Dom Mauro? Exige aceitação e resposta. Então, é isso. Deus não tem há... limites, né? Deus aplica a consequência, não há Deus amor é sem autoridade, exigência. né? O que a gente coloca em prática no amor exigente. Eu vou passar aqui para as perguntas da turma que está em casa, porque é sempre oportunidade de ouvi-los, né? E para a gente é muito bom. Tem uma telespectadora que fala, não quero me identificar, mas ando sofrendo muito. Descobri há 3 anos que o meu filho, que quando começou tinha só 15, hoje tem 18, fuma maconha. O pai se nega a assumir. Quando toco no assunto, só chora. Eu quero saber o que fazer. Ele diz que maconha não faz mal. E aí? A resposta é sempre a mesma, não é, Cláudia? Vá a um grupo de amor exigente para você entender o que é a droga, como a maconha age no cérebro de um adolescente. Não tente brigar com ele, não tente impor a sua vontade, mas busque dar a regra firme que você não aceita e qual seria a consequência se ele continuasse usando. Eu penso que isso é uma questão fundamental. Agora, tem a questão da espiritualidade também, que nós estamos aqui falando sobre isso, não é? E as mães ficam muito desesperadas. O que nós podemos falar, Dom Mauro, para estas mães neste momento de desespero, além de tomar uma atitude, não é? Podemos aplicar um conceito da própria regra de São Bento, né? São Bento fala, uma das grandes características da regra é a escuta, né? Mas a escuta não se dá somente nas palavras, né? Ela se dá nos atos, né? Porque nós temos que saber escutar mais com o coração do que simplesmente com o ouvido externo. Então, é necessário escutar no senso de prescrutar como anda o filho, qual de fato são os motivos e quais são as necessidades e o que de fato, conhecendo de fato o filho, como Deus os conhece, né? Ele nos conhece já mesmo que antes de nós possamos pedir, ele já sabe a nossa necessidade. Então é necessário saber ouvir para saber a necessidade de fato, onde atingir o filho de forma graduativa, corrigindo mas com misericórdia. Né? Que fala preciosa, olha, né? adorei. Porque é isso mesmo. Muitas vezes a gente quer uma solução e não para olhar o filho. Por que é que ele está usando? O que está acontecendo nesse coração, nessa cabecinha, né? E aquele movimento do lema do amor exigente, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo. Né? Porque realmente tem que se tomar muito cuidado, é um momento difícil da vida da sua família, mas tem que ter este olhar de amor, de misericórdia e de querer saber o que é que está acontecendo lá por trás disso. Mas eu gostei do que Dom Mauro falou. É um olhar de amor, mas não é só olhar, não. Tem ação nisso. Quem ama, olha profundamente, tenta entender, né? E é o que nós vimos, é a figura paterna e materna de Deus, quando nós vemos no Evangelho de São João, quando ele fala que o primeiro passo a comunicar-se ao homem é o próprio Deus na sua encarnação. Então, o primeiro passo nesse cuidado é aqueles que geraram e dão uma vida. Então, como os pais conhecem seus filhos. Ok.
Próxima. Boa tarde, um esclarecimento. O rapaz disse que não era dependente químico quando teve o despertar, mas ele bebia antes de cantar. Mas sabemos que o álcool é uma droga. O equívoco de que o álcool não é droga, esclareçam, por favor. Célia, que pede pra gente falar sobre isso. Sim. Álcool é droga, a gente sabe. Abre Inclusive, portas, você falou, né, Pra Daniel? piores. Com certeza. Eu não disse que não era uma droga, porque a gente nunca teve dependência química, né? Porém, na noite, a bebida, no meu caso, era em abundância, né? A droga também, mas eu não fui por esse caminho. Sim. E com certeza, a bebida, hoje, eu acho que é o principal mal, né? Da humanidade, das famílias aí. Está à frente das drogas ainda o álcool, né? Com E é certeza. liberada para quem quiser comprar. Exato. E aí, Cláudia, eu penso que é um momento adequado, que nós estamos às vésperas das festas de fim de ano, de dar esse recado novamente para as famílias, em especial as famílias que têm um dependente químico. Não tenham álcool nas suas comemorações de fim de ano. Quando não há dependência química e a família opta por ter, com muita moderação, eu penso até que não há um grande prejuízo, mas se há um dependente químico, não pode haver drogas. Então, se você que está nos assistindo, talvez seja uma tomada de atitude importante neste fim de ano. Perfeito. Se você quer ensinar o seu filho que está começando a beber, não tenha álcool em casa. E tem a Luiz Fernando, pode acontecer da pessoa, por exemplo, usar uma droga quase todos os dias, mas não exatamente todos os dias, e não ter adquirido a doença? Sim, pode acontecer. Porém, ninguém sabe quem vai se tornar dependente químico ou não. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão da prevenção, porque a dependência química começa assim, tomando alguma coisa antes de uma atividade, e alguns por talvez um buraco espiritual dentro de si ou por outras questões psicológicas e psiquiátricas acabam fazendo com que isso chegue na dependência química. Então, talvez o melhor recado seja não use nunca. É o ideal, né? Como a dona Mara uma vez fez uma historinha, ela falou, usar droga é igual saltar de paraquedas, sabendo que tem 10 paraquedas. Todos eles estão bons, mas um tá furado. Você vai pegar sem saber qual é o furado, né? É a mesma coisa, pode entrar no paraquedas furado. Eu diria que os Exatamente. 9 estão furados, então. É verdade, é melhor não usar, porque os 9 podem estar furados, é isso mesmo. Então, amados da família de Amor Exigente, sejamos firmes nessa questão. Nossas festas, fizemos a comemoração de fim de ano do nosso grupo ontem. Se você entrasse lá e achar que estava todo mundo muito alcoolizado, porque era uma alegria, Tô muito brava, uma gente, ninguém me cantoria convidou. e todo mundo... Tô muito Embriagados triste. pelo- Ninguém me chamou pra essa festa, tá vendo só? Eles vêm aqui, puxam a orelha quando eu não vou, porque eu não vou, mas não me chamaram pra festa. Deixa eu fazer que outras vergonha. perguntas. A próxima. Amor Exigente, tem como um de seus pilares espiritualidade pluralista? Como vivenciar a espiritualidade pluralista num ambiente com tantas crianças? Uma espiritualidade pluralista. O Amor Exigente fala que tem uma espiritualidade pluralista, né? Ou seja, não tem uma denominação, mas acolhe a todos. Então, eu acho que essa espiritualidade pluralista, como é colocado, eu acho que é caminho. Eu acho que o Amor Exigente acolhe a todos, porque todos nós necessitamos de alguma coisa, e nós necessitamos de ajuda. Então, como trabalhar na espiritualidade própria de cada um este caminho? Eu acho que a espiritualidade pluralista no Amor Exigente é perceber qual é o caminho que a pessoa poderá caminhar e trabalhar nisso. Eu li uma coisa errada, não é crianças, é crenças, com tantas crenças. E voltando na questão de que o Amor Exigente incentiva que cada um tenha uma vivência muito forte desta religiosidade, dessa espiritualidade própria, porque isso é importante. Mas somos pluralistas, Padre Haroldo quis que fôssemos pluralistas, porque acolhemos famílias de todas as religiões. Mas é importante que tenha uma religião, é importante que pratique, é importante que tenha espiritualidade, que faça o bem, que seja caridoso, que tenha uma fé frutuosa. Então, é realmente um fator de proteção muito importante a espiritualidade. A espiritualidade faz a gente ver o nosso tamanho, né? Que é pequenininho diante
de uma transcendência tão grande. Tão grande. É. Isso Deus é importante. muito maior do que tudo. Que aí a gente vê que depende dele, É. né? Tenho várias perguntas aqui, vou fazer só mais uma, tá? Meu filho está internado há 5 meses, vai sair no próximo mês, estou frequentando o grupo de Amor Exigente, porém ainda me sinto insegura quanto à saída dele. O que devo fazer? Pois é, quando nós temos essa preocupação é muito importante. Então, busque informação, vá a um grupo. Ela já faz parte. Então, Tô falando ótimo, aqui. estabeleça uma regra de convivência com consequências claras para quando ele voltar, em especial respeito. É o primeiro princípio ético do amor exigente, que ele respeite as regras da casa e que continue frequentando o grupo de apoio, que trabalhe. E esse trabalho não precisa ser um trabalho remunerado, um emprego, pode ser dentro de casa, é a cooperação novamente, não é? Porque nos tratamentos eles cooperam, então nas nossas casas eles precisam cooperar também. Então tem que ter uma reunião. Chegou, vamos lá. Ótimo, agora vamos sentar e estabelecer aí o que é legal, o que pode, o que não pode. Dom Mauro, foi muito bom recebê-lo. Prazer é todo meu. Volte mais vezes. Sempre uma alegria, viu? Portas abertas aqui, a casa Muito fica obrigado. contente Muito em obrigado. tê-lo conosco. Luiz Fernando, muito obrigada. Algum recado? Sim, não, é muito gozado de falar, né? Falar da revista do Amor Exigente, do nosso calendário, que vai ter todas as semanas uma mensagem. Eu vou deixar aqui com o Dom Mauro o calendário e a revista, o seu já está aqui, né, Cláudia? Obrigada, Luiz Muito obrigado. E fazendo isso, estou fazendo para todos os padres, todos os pastores, todas as pessoas que abrem espaços para o amor exigente. E Dom Mauro e a paróquia La São Bento abriu para o amor exigente e como isso é importante. Então, gratidão, Dom Mauro, por nos mesmo, acolher muita lá. gratidão. E é isso, Dom Mauro, só assim, né, a cena do Natal é tão bonita, né? Dê uma palavrinha final sobre o presépio, sobre essa chegada do Menino Deus. Eu acho que no meio do nossa sociedade odierna, são muitas as luzes que brilham, né? E nós não podemos deixar que essas luzes, de fato, sejam mais brilhantes do que aquela verdadeira luz, né? Como nos dirá o profeta Isaías, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E nós não podemos fazer com que nós percamos essa luz que passa. E essa luz, como o Círio Pascal, que nós só vamos compreender o Natal quando nós olharmos para a ressurreição, não é? É muito importante olharmos o presépio e percebermos que no Natal, Deus que entra no tempo do homem, né? Deus que se faz um conosco e na sua ressurreição, então, quando Deus porta então o homem para a eternidade, né? Para a vida plena, a vida da graça. Então, que nós não percamos os olhos na verdadeira luz, que essa não te dissipa. Essa ilumina e nos clareia nesse caminho da busca da vida em Deus. Maravilhoso. E é isso mesmo. Gostei dessa palavra, da gente prestar atenção, porque às vezes o mundo deixa o nosso olhar confuso. Tanta luzinha de Natal por aí. Deixa eu só passar aqui, o site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. O telefone, se você quiser entrar em contato, é o 19-3252-2630, tá certo? E tem o e-mail faleconosco@amorexigente.org.br. Até a próxima. Mais uma vez, muito obrigada, Padre Luiz Fernando. Gratidão. A nossa, obrigada. Muito E obrigado. vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco eu volto para vocês cantarem mais. Ok. Tá bom? Combinado.